Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos da evolução, nós veremos um pouquinho sobre algumas evidências da evolução. Então, de início, eu acredito que os fósseis são a nossa principal evidência da evolução. É a principal evidência de que o mundo já foi habitado por seres que já não existem mais, e seres muito diferentes dos atuais. Então, já sendo uma evidência de que as espécies não são fixas. Então, quando você começa a comparar os fósseis, que são encontrados com os organismos atuais, você consegue perceber determinadas similaridades e, ao mesmo tempo, você consegue perceber diferenças. Ou seja, você consegue perceber que houve mudanças do passado para o presente. Ou seja, não existem espécies fixas, e a gente está em constante transformação, lenta e gradual, certo? Então, temos diferentes tipos de fósseis, Temos fósseis aí, por exemplo, de organismos que ficam presos em resinas, como é o caso aqui do âmbar. Quem já assistiu o Jurassic Park deve ter visto. Pode ter fóssil, por exemplo, mamutes congelados lá no extremo ártico. Temos aí pegadas, que podem ser encontradas. Você pode encontrar ossadas inteiras, soterradas em camadas sedimentares mais inferiores. Podemos ter plantas, bactérias, enfim, diferentes organismos podem deixar aí seus registros, tá? E como é que um fóssil se forma, Então, assim, vejam aqui esse exemplo, Temos ali um dinossaurão, morreu, Aí começou a ser decomposto, a parte orgânica dele, principalmente aqui, começou a ser decomposta, Desde sempre temos aí micro-organismos decompositores, Foi ficando só os ossos, que são a parte mais mineral, Então logo são mais resistentes, mais rígidas, não são tão favoráveis à decomposição como, por exemplo, a carne ali, as vísceras deles, E aí, aos poucos, ele foi sendo soterrado. E à medida que ele foi sendo soterrado, foi ficando inacessível, para os micro-organismos decompositores. E aí isso vai cada vez soterrando mais, cada vez mais pressão, acaba se tornando aí uma rocha sedimentar. Aí, tempo depois, aí, escavações, aí, ou então alguns desastres ambientais, acabam fazendo com que aquele material seja revelado, ele apareça na superfície. E aí, a partir do momento que você encontrou, então você o considera então um fóssil, aquilo que foi retirado do solo. E assim, nós temos diferentes tipos de fósseis, Tem o fóssil que é o tipo molde, Que, por exemplo, o organismo morreu lá, Ficou lá, por exemplo, essa alçada dele, E foi sedimentando. Só que com o passar do tempo, essa parte ali dele, vamos supor que essa parte óssea aqui acabou se desintegrando. Mas ficou a forma que ele ocupava antes de se desintegrar, antes de se decompor. E aí você encontrou aquele molde daquele organismo que estava lá. Então isso seria um molde. Um contramolde seria, após esse molde, outro material ocupar o espaço, que estava sendo ocupado por aquele organismo. Então, por exemplo, aqui, temos aí uma rocha sedimentar, de repente chegou uma outra camada sedimentar ali, uma argila, por exemplo, alguma coisa, e acabou se depositando nesse molde, e quando foi escavado, você conseguiu então retirar aquele material formando um contramolde, Então, o molde é a partir daquele molde que estava lá, um organismo, uma rocha que foi moldada naquele molde deixado pelo organismo. Já a permineralização, então petrificação, é quando você tem o material biológico lá, você tem lá os restos, os vestígios do organismo, e gradualmente a matéria orgânica desse organismo começa a ser substituída por matéria mineral, tá? Começa a ser substituída por minerais. Então ele acaba sendo substituída toda a parte orgânica por minerais e acaba então petrificando. Então você tem uma lenta e gradual aí substituição de elementos químicos lá nesse fóssil. E quando você encontra, está lá, parece uma pedra com o formato, então, de um organismo que deixou de existir. Aqui mesmo no Brasil, aí na região do Rio Grande do Sul, se não me engano, tem ali vestígios de florestas petrificadas. E temos também as impressões, que podem ser marcas, podem ser pegadas em geral, que também vão revelar bastante fatos importantes sobre o estilo de vida dos organismos que deixaram essas marcas. Por exemplo, se encontra lá pegadas de organismos andando em pares. Então você já deduz que eles
andavam em casais, por exemplo, ou então você pode encontrar fezes petrificadas. Aí você vai analisar o material que está naquelas fezes e você já consegue determinar o que servia de alimento para aquele animal. Né? Você consegue analisar a estrutura das fibras que estão lá, você consegue determinar o que estava no cardápio daquele organismo. Então, você tem vários indícios que podem ser encontrados em meio a fósseis, que você consegue fazer uma reconstituição aí mental, né, bastante satisfatória sobre como que o organismo era, como que esse organismo agia, né? Como é que era o seu ambiente no seu entorno, como que era seu estilo de vida, inclusive. Inclusive, muitas vezes você consegue encontrar vestígios do que fez com que ele morresse, né? Então, sinais de luta, ou então sinais de desgaste ósseo que indicam velhice e assim por diante, tá? E aí, como é que você vai datar um fóssil? Você encontrou um fóssil aí na tua casa, encontrou um osso ali enterrado, você não sabe se foi o cachorro da vizinha que enterrou ou se é um osso de dinossauro. Como é que você vai saber datar isso? Claro, obviamente você vai saber que tipo de osso que é se você estudar essa área ou levar para alguém que estuda, né, para poder te identificar de que organismo que é esse osso. Mas com relação à datação, ou seja, de quando é aquele fóssil, né, nós temos basicamente duas formas principais, uma datação relativa e outra datação absoluta. A datação relativa ela é baseada na análise, né, da deposição aí das camadas sedimentares. Então você parte do princípio de que quanto mais profundo for encontrado o teu fóssil, mais antigo ele é, porque as camadas sedimentares, né, elas obviamente vão se sedimentando. Então, se você parar para pensar rapidamente aí, você percebe que você entra, por exemplo, numa floresta, num reflorestamento, num lago, qualquer coisa, você percebe que sempre tem algo sobre o solo, né? Sejam folhas, seja areia, seja próprio solo, sejam troncos. E quanto mais o tempo vai passando, mais camadas vão ocorrendo. E aí, a partir disso, já se liga que com o passar do tempo, você vai ter diferentes camadas, né? E aquelas camadas mais fundas são mais antigas, as camadas mais superficiais são mais recentes. Então, a datação relativa, ela parte desse princípio. Então, quanto mais profunda a tua camada sedimentar, onde você encontrou o teu fóssil, mais antigo é o teu fóssil. Quanto mais recente a camada sedimentar, ou melhor, quanto mais superficial a camada sedimentar que você encontrou o teu fóssil, mais recente teu fóssil, tá? E aí nós temos a datação absoluta, que ela se baseia na análise do decaimento, da desintegração de determinados materiais radioativos encontrados naquele fóssil ou então nas camadas sedimentares que estão entre aquele fóssil, tá? Porque assim, ó, nós temos aqui geralmente fósseis em camadas sedimentares. Então você não conseguiu datar aquele fóssil porque, por exemplo, nossa análise de carbono 14 ela é limitada, ela te dá uma abrangência aí de uma análise de até uns 60 mil anos atrás. Então, aí você percebe que esse fóssil é mais antigo. Então, você vai querer analisar o entorno desse fóssil, você vê lá uma camada sedimentar, poxa, mas a camada sedimentar é formada por sedimento. Então, isso quer dizer que isso que está aqui veio de outro lugar. Então, pode ser muito mais antigo, que ocorreu um desgaste e a água trouxe e sedimentou. Então, se você analisar isso aqui, esse material, fazer uma análise radiométrica aqui, você vai errar, né? Você usar isso aqui como referência para datar isso. Mas daí como é que você faz? Você data as rochas ígneas, as camadas de rochas ígneas, que são as de derramamento vulcânico aí, e aí você faz a análise radiométrica dessas aqui, que daí você tem certeza de quando que ocorreu isso, e aí você faz uma estimativa. Então, opa, se essa camada aqui, a gente fez uma análise radiométrica e percebemos que ocorreu há 545 milhões de anos atrás, e essa outra aqui, 520 milhões de anos atrás, e nós temos aqui uma camada sedimentar com alguns fósseis ali no meio, então você já estima, opa, se isso aqui aconteceu depois de 545 e aconteceu antes de 520, então está aqui mais ou menos uns 530 milhões de anos atrás. Tá? Então você consegue fazer essa estimativa aí, que chega a ser bem
próxima da realidade, justamente porque você analisa as camadas ígneas. E como é que funciona essa datação, né? Então, por exemplo, o teste do carbono 14, né, datação absoluta do carbono 14, só para vocês entenderem mais ou menos. Então, assim, o mundo, o nosso planeta, ele constantemente é bombardeado aí por radiação cósmica. Então, esses raios cósmicos, eles chegam aqui na Terra, né, assim, em todos os outros lugares, né, vêm de outras galáxias, vão para outras galáxias, assim por diante. E quando eles atingem determinados elementos químicos, eles acabam gerando transformações desses elementos. Eles, né, colocam nêutrons ali, retiram nêutrons, então assim, acabam bombardeando, acabam então causando uma certa instabilidade nesses elementos químicos. E uma particular que nos interessa nesse caso é justamente o que acontece com o nitrogênio atmosférico. Então, quando essa radiação cósmica atinge nitrogênio, esse nitrogênio ganha um nêutron. Então, vocês devem lembrar lá dos prótons, elétrons e nêutrons, né, que formam os átomos, né? E quando ele ganha esse nêutron, ele fica instável e ele perde um próton. Quando ele perde um próton, ele deixa de ser nitrogênio e passa a ser um carbono, mais um isótopo de carbono, carbono 14. Lembrando que os isótopos são aí as variações do mesmo elemento químico que tem um número diferente de nêutrons e são radioativos. Beleza. Só que esse carbono 14 ele é instável e aos poucos ele vai perdendo radioatividade e vai deixando de ser o carbono 14, ok? Mas então esse carbono 14 estando na atmosfera, nós temos uma taxa constante de carbono 14 na atmosfera, porque a mesma taxa de produção de carbono 14 na nossa atmosfera é a taxa de decaimento. Então, assim, nós temos uma taxa constante de carbono 14 na atmosfera. E aí o que acontece com esse carbono? Esse carbono se associa ao oxigênio, forma dióxido de carbono, aí vão lá as plantas e absorvem esse dióxido de carbono, o gás carbônico no caso, com o carbono 14, e fixam no seu corpo, ou seja, elas produzem seus açúcares, produzem sua celulose, fixa lá na madeira, fixa lá nas folhas, está lá o carbono 14. Beleza. Aí, por exemplo, essa planta caiu, morreu, foi soterrada. Então ela não está mais assimilando carbono, mas aquele carbono 14 está lá no seu caule. Aquela quantidade de carbono 14 está lá no seu caule. Ou vamos supor que um animal herbívoro, por exemplo, que é um cavalinho, foi lá e comeu a grama que tinha o carbono 14 nessa taxa que é uma taxa constante. Beleza, ele comeu, né, isso foi para o organismo dele, foi assimilado pelo corpo dele, agora esse carbono 14 está no corpo dele, assim como está no nosso também. Beleza, esse animal um dia morre. Quando esse animal morrer, quer dizer que ele vai parar de assimilar carbono porque ele parou de comer, porque ele morreu. Aí, beleza, seja planta, seja animal, seja qualquer outra coisa, está lá soterrado, parou de entrar carbono 14 nessa estrutura, seja a madeira, seja folha, seja o cavalo ali, seja o bicho, enfim, ou seja o dinossauro. Então não está entrando mais carbono 14. E aí o que vai ter então? Só decaimento desse carbono 14. Aí de repente você encontra um osso lá, então você vai fazer uma análise e você vai ver quanto que tem lá de carbono 14, baseado no fato que você sabe que ele vai se desintegrar e que você sabe exatamente qual que é a quantidade que tem na atmosfera, qual que é a quantidade que é para ter nos organismos vivos, então você sabe que existe uma taxa constante de decaimento. Quando você analisa o fóssil lá, você consegue perceber quanto ele tem, né, do isótopo pai, quanto que ele vai ter do isótopo filho, ou seja, consegue perceber quanto que decaiu, você sabe quanto que ele deveria ter quando estava vivo, então você vai conseguir datar quando que ele morreu, tá? A partir então desse balanço entre o que você sabe que ele tinha quando estava vivo, por quanto ele tem agora quando você encontrou. Então, assim, para uma analogia para vocês entenderem isso, imagine que vocês têm lá uma caixa d'água na casa de vocês, e essa caixa d'água ela é para 100 litros d'água. Beleza. Só que você sabe que em algum lugar aí na tua casa tem um vazamento d'água e que você tem um vazamento constante de 1 litro por hora. Então você sabe que a taxa de vazamento da água da tua caixa d'água é de 1 litro por hora. Então você sabe disso. Só que a todo momento está entrando água, né? E aí, então, você sempre vê a caixa sempre está cheia. Então, é a mesma coisa do organismo. Você tem a taxa de decaimento do carbono 14, mas também você tem a produção de novos carbono 14. E essa taxa é constante. Mas aí você sai para trabalhar e quando você chega em casa, né, você percebe que a tua caixa d'água ela está
né, mais vazia, ela não está mais cheia. E aí você se liga que, que houve uma interrupção, né, no fornecimento de água para tua casa. E aí você quer saber quanto tempo isso está ocorrendo. Então você estava fora de casa, você não sabe há quanto tempo a água parou de ser fornecida, mas você sabe que era para ter 100 litros. E você sabe que a cada hora você perde 1 litro. Então você vai lá, verifica na tua caixa que você tem 94 litros. Então rapidamente você já percebe, opa, você tinha 100, agora tem 94. Então eu perdi 6 litros. Você perde 1 litro por hora, então faz 6 horas que parou de chegar água na minha casa. Tá? Então a lógica é a mesma. Tá? Essa que é a lógica da análise radiométrica, da datação absoluta. Isso a gente faz com vários tipos de isótopos radioativos. Você mensura a quantidade que tem, né, versus a quantidade que era para ter. Né? Você verifica quanto que tem lá de, por exemplo, os isótopos filhos, que seriam, por exemplo, o espaço vazio lá na tua caixa d'água que era antes ocupado pela água, né? E aí você consegue chegar na datação de quando que aquele organismo morreu, deixando aquele fóssil. Porque no momento que ele morreu, ele parou de assimilar o carbono 14. Entenderam? Beleza. Aí nós chegamos em outra evidência da evolução, que seria as semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas entre as espécies. Então, perceba que ó, esses macaquinhos, aqui nós temos duas espécies diferentes. Nós temos aqui um gorilazinho e um chimpanzé. Então, são duas espécies de macacos que são diferentes, mas olha como eles são similares. Então, a partir dessas similaridades entre as espécies, entre as semelhanças entre elas, você consegue perceber que existe um certo parentesco. E aí você consegue deduzir também que existe uma ancestralidade comum, porque entre nós mesmos nós percebemos que temos similaridades, mas também temos diferenças. E quanto mais próximos nós somos com relação ao nosso parentesco, mais semelhantes nós somos. Eu vou ser mais semelhante aos meus pais e aos meus irmãos do que aos meus primos, e vou ser mais semelhante aos meus primos e meus parentes mais próximos do que aqueles que não são meus parentes próximos. Né? Então, essa aqui é a lógica. Então, você pega essa mesma lógica e aplica a todos os organismos, então você percebe, opa, esses animais eles são mais aparentados do que, por exemplo, você comparar um animal desse aqui com um cavalo. Tá? Já o cavalo, você comparar com a zebra, ele é mais aparentado do que a zebra com um animal desse aqui. Então, mais ou menos essa aqui é a lógica. E você consegue perceber essas evidências, né, diferentes níveis de análise. Você consegue perceber essas similaridades no caso. Então, por exemplo, aqui, ó, semelhança entre embriões. Então, aqui, ó, temos 4 embriõezinhos, né? Um processo embrionário aí, início do processo embrionário. Né? Dificilmente uma pessoa que não trabalha nessa área, não trabalha com biologia comparada, embriologia comparada no caso, vai saber determinar do que são esses embriões, porque eles são muito similares, né? Alguém poderia até dizer que são embriões da mesma espécie, mas não são, tá? À medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão se diferenciando. Então você percebe que ó, uma segunda fase do desenvolvimento, opa, já começaram a se diferenciar um pouquinho. Ó, esse aqui já, né, começou a ter uma cauda, enquanto todos no início aqui tinham essa cauda, né, tortinha aqui para dentro, os outros ainda continuam com a cauda. Já começou a ter umas diferenças aqui na cabeça, né, nos membros, né, mas ainda nada muito assim que você consiga perceber assim, opa, esse animal é esse, aquele é aquele e assim por diante. Não consegue perceber, né? Já aqui você, opa, né? Esse aqui é um peixe, esse aqui é uma ave, esse aqui parece um porco, e esse aqui o que que é? Esse último ali seria então um humano. Mas olha só, percebam que lá no início eles são muito similares. Isso nos indica o quê? Indica que os tecidos embrionários aqui, né, eles têm o mesmo padrão. O desenvolvimento inicial deles tem o mesmo padrão. Mas como é que eles vão ter o mesmo padrão de desenvolvimento? A partir, então, de um ancestral em comum. Eles herdaram isso. Você tem as características que você tem porque você herdou dos teus pais. E os teus pais herdaram dos teus avós. Você se desenvolveu dessa forma porque você herdou aí um genoma que te fez, né, se desenvolver dessa forma. E os seus ancestrais foram
herdando dos ancestrais deles e assim sucessivamente. Então, todos esses organismos aqui foram herdando de algum ancestral. E aí, quando você chega, né, você percebe que todos eles têm o mesmo padrão de desenvolvimento, mas se diferenciam a partir de alguns estágios, né, a parte da diferenciação, aí é porque justamente ocorreu diversificação entre as espécies. Mas o fato de você manter um padrão de desenvolvimento, né, então nos indica que existe uma ancestralidade comum, existe um parentesco. Olha só, aqui temos outra evidência que seriam os órgãos homólogos. Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária em organismos diferentes, mas apresentam função diferente. Então, a mesma origem embrionária seria aqui. Você vê que essa região aqui ó, do bracinho, aqui, por exemplo, né, vai originar o quê? Beleza, aqui vai gerar uma pata, né, dianteira. Aqui vai gerar a mãozinha. Aqui vai gerar uma asa. Aqui vai gerar uma nadadeira. Tá? Então, isso seriam os órgãos homólogos. Então, percebam aqui ó, as homologias no braço humano, na pata do gato, na nadadeira do golfinho e na asa do morcego. Olha só os ossos aqui, né? Nós temos aqui ó, o húmero, né? Olha só, o húmero se repete em todos eles. Aí nós temos o rádio, né? Esse laranjadão aqui. Ó, o rádio aqui, o rádio aqui, o rádio lá. Percebo que você tem um alongamento, um achatamento, mas obviamente isso é resultado da adaptação que ocorreu nessas espécies, né, quando elas se diversificaram, né? Mas você tem o mesmo padrão ósseo ocorrendo nessas espécies, mas você tem funções diferentes que é resultado daquilo que a gente chama de divergência evolutiva ou então irradiação adaptativa, tá? Então, quando você tiver órgãos que apresentam a mesma origem embrionária, mas funções diferentes, você tem então aquilo que a gente chama de órgãos homólogos, e eles indicam então a divergência evolutiva, a irradiação adaptativa. Então isso quer dizer que você tinha lá uma população ancestral que foi se espalhando, à medida que foi se espalhando, foi chegando em ambientes cada vez mais diferentes, e nesses ambientes foi sofrendo pressão seletiva, foram sendo selecionados os mais aptos, e ao longo de várias e várias e várias gerações, muito tempo, foi ocorrendo então essa diversificação, e quando você percebe, você tem um monte de outras espécies que não tem nada a ver, né, praticamente com aquela espécie ancestral, exceto se você começa a fazer as análises bioquímicas, análise de DNA, começa a perceber as homologias, as analogias, os órgãos vestigiais. É o tipo de coisa que a gente está estudando. Temos também os órgãos análogos. Os órgãos análogos, ou então estruturas análogas, são aquelas que ocorrem independentemente em cada organismo, tá? Então, assim, dá para se dizer que são órgãos que têm a mesma função em organismos diferentes e com origem embrionária diferente. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um golfinho, que é um mamífero, um ictiosauro, que seria um réptil que foi extinto, né? Você tem só o fóssil deles, e nós temos o tubarão, né, que seria um peixe cartilaginoso. Então percebam a forma hidrodinâmica do corpo deles, né? Então um organismo adaptado a viver então em ambiente aquático, né? São muito similares, mas um não herdou isso do outro. Né? Esse aqui é o réptil, o fóssil, o mais antigo, né? Não quer dizer que, opa, esse aqui então evoluiu para esse aqui, que depois evoluiu para aquele, ou vice-versa. Não é assim que o negócio funciona, e não foi assim que aconteceu. Né? Você consegue perceber as homologias porque ocorreu uma convergência evolutiva. Então, os organismos de diferentes fontes, né, diferentes populações, convergiram a terem essas adaptações para poderem então viverem bem nesses ambientes. Quem não tinha características de aptidão foi sendo eliminados pela seleção natural. E aí foi ficando somente aqueles que eram mais aptos. E nós temos então isso aqui como um resultado da aptidão ao ambiente aquático. Tá? Então, assim, os órgãos análogos, então, são aqueles órgãos que ocorrem em diferentes espécies, né, apresentam a mesma função, mas têm origem embrionária diferente. Por exemplo, aqui, ó, você vai comparar a asa do inseto com a asa de uma ave. Né? Os dois servem para voar, mas os dois não têm nada a ver de origem embrionária um com o outro. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Isso reflete, então, uma convergência evolutiva. Então, convergência evolutiva você consegue perceber quando você tem órgãos análogos.
divergência evolutiva, né? Divergiram, separaram quando você tem órgãos homólogos. E aí nós temos uma questão, por exemplo, aqui, ó, a asa do morcego e a asa do pássaro. A asa do morcego, né? Olha só, tem ali os ossos, que a gente viu, húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo, falanges, e a asa do pássaro também. Então, isso seria órgãos homólogos ou órgãos análogos. Então, isso aqui é uma coisa bem conflitante. Se você analisar como estruturas, né, membros dianteiros, você vai perceber que são órgãos homólogos. Mas se nós formos analisar o fator asa, então aí nós temos órgãos análogos. Isso porque, né, os 4 membros, né, se desenvolveram, né, ou seja, os quadrúpedes, no qual esses organismos aqui ocorrem, né, eles se desenvolveram lá antigamente. Então, no mesmo grupo lá, que a partir de alguns peixes, né, com nadadeiras lobadas, que evoluiu, dando origem lá aos anfíbios, né, principalmente é o grupo que deu origem aos anfíbios, eles deram origem tanto aos mamíferos quanto aos répteis, que depois deram origem às aves. Então, essa estrutura óssea entre eles é homóloga. Mas a questão das asas, ela ocorreu independentemente nos morcegos e nas aves. Tá? Então, aí, você analisar as asas dos dois, então são estruturas análogas, porque elas ocorreram independente, né, nesses organismos. Isso quer dizer que ocorreu, então, uma convergência evolutiva. Então, perceba que aqui, ó, são 2 cladogramas aqui diferentes um pouco, né, mas só para vocês terem ideia, né, que o morcego, né, vocês sabem que é um mamífero, né, então os mamíferos surgiram aqui a partir de um grupo dos répteis que se diferenciou, né? E depois, a partir desses mamíferos que você teve, dos primeiros mamíferos, que você teve a diferenciação aí para os morcegos. Então, aí que você teve essas asas aqui, que você tem essa pelezinha entre os dedos, né? Perceba que aqui é uma mão gigante aqui, né? Com uma peliculazinha entre os dedos que forma as asas. Enquanto o pássaro, né? Você tem aqui estrutura óssea, beleza? Mas aqui as estruturas que seria da mão ali estão, né? Uma posição diferente e você tem uma asa que ela é composta basicamente por penas que surgiu independentemente, que estavam presentes lá nos dinossauros. Então, a partir dos répteis lá, olha só, vamos analisar aqui, ó, você tem lá o surgimento dos tetrápodes, né? Aí os répteis, né? A partir dos répteis aqui, você tem as tartarugas, aí o grupo que originou lagartos e cobras, os crocodilos e as aves, né? Então, ó, aqui nas aves, né, que você tem então os pássaros ali com as suas asas, ok? Tá? Então, a estrutura surgiu então de forma independente, apresenta a mesma função, indicando uma convergência evolutiva, então é um órgão análogo. Você observou o órgão análogo, então você consegue perceber que ocorreu uma convergência evolutiva. Uma coisa leva a outra. Entenderam? Beleza. Então, aí nós temos os órgãos vestigiais. O nome já diz, né? Vestigiais, vestígio. Então, é uma estrutura, né? São estruturas que são vestígios de que alguma coisa estava lá e agora não está mais. De que lá nos teus ancestrais aquela coisa tinha alguma função e agora não tem mais. Tá? Por exemplo, nosso apêndice vermiforme ou então apêndice secal, o apêndice lá, aquele apêndice que inflama, que causa apendicite, que a pessoa vai lá e tem que fazer cirurgia, e que se ela não fizer cirurgia, não cuidar daquilo lá, ela acaba morrendo. Antigamente as pessoas morriam muito disso. Tá? Aquele apêndice que atualmente você olha para ele e pensa o que isso aqui está fazendo aqui, só está aqui para encher o saco, né? Só está aqui para poder me deixar doente, caso eu não cuido dele. Tá? Obviamente, né, existem, né, algumas funções, né, com relação a esse apêndice, né? Existem bactérias que vivem lá, que te ajudam na digestão, mas muito pouco. Se você observa intestinos de animais herbívoros, esse apêndice existe e existe bem grandão, tá? Você compara, olha o tamanho do nosso intestino. Tem um intestino delgado aqui, temos intestino grosso. Ó, o apêndice ele parece que é meio que na contramão, por isso que ele meio que incomoda. Tá? Mas vai perceber o intestino de um coelho, por exemplo, que é um mamífero herbívoro, o apêndice é grandão e tem uma função bem definida, que é auxiliar ele fazer a digestão dos vegetais que ele se alimenta. Vocês sabem que os vegetais, né, são constituídos principalmente por celulose e nós não temos a celulase, que é a enzima que degrada a celulose. Então você não consegue absorver bem os nutrientes ali,
né? Não consegue extrair a glicose da celulose porque você não tem a celulase. Mas existem bactérias que têm, né? Existem micro-organismos que têm essa enzima. Então, você tendo umas bactérias vivendo lá dentro do teu intestino, né, te auxiliando na digestão, você ganha com isso e ela também ganha com isso, tá? Então, você tem aí uma relação do mutualismo, certo? E aí, esse apêndice indica, então, que os nossos ancestrais, né, as pessoas que vieram antes de nós, né, provavelmente tinham, né, esse apêndice maiorzão. Então, isso reflete que lá no passado remoto, nossos ancestrais tinham uma dieta mais herbívora, tá? Outro órgão vestigial aí, nós temos aqui o cóccix, né? O cóccix, vocês devem saber, né? Ao final da nossa coluna vertebral lá, nós temos aí as vértebras, aí temos o sacro e o cóccix, que são vértebras fundidas ali, achatadinhas ali, coladinhas umas às outras, que, né, você olha lá, principalmente o cóccix, né, não tem função alguma. O sacro ainda protege ali a tua região genital, né, forma ali uma armadurazinha, né, então acaba protegendo. Agora o cóccix não serve para nada, o cóccix só está ali para ficar doendo, para ficar te incomodando. Você senta lá tudo torto, ou então cai um tombo, bate ali a região do cóccix, aquilo ali, nossa, incomoda. E aí por que tá lá isso, né? Por que tem aquela pontinha de osso ali só para incomodar? Né? Não tem uma função específica, né? Você não consegue perceber uma função evidente, tá, para o cóccix, né? Então isso indica que nossos ancestrais possivelmente tinham o quê? Uma cauda, né? Você percebe então que são vértebras que regrediram, mas que se analisa ali no período embrionário, né? Você tem lá aquela cauda que ela vai regredindo durante o seu desenvolvimento embrionário, né? Então isso tudo nos faz pensar que nossos ancestrais eram caudados, né? Então possuíam caudas e a gente com o tempo então foi perdendo essa cauda ao longo do processo evolutivo. E aí, por último, nós temos as evidências bioquímicas. Essas aqui são assim a última pasada de terra, né, naqueles que não acreditam que ocorre uma evolução, tá? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, o DNA e o RNA. O DNA e o RNA eles são encontrados em todos os organismos vivos, né? Você consegue encontrar nos fósseis, né? O DNA, vocês sabem que ele contém a informação genética, a informação hereditária que é passada de pai para filho, que armazena as informações de como que vai ser teu organismo, inclusive de alguns traços da tua personalidade. Então, assim, muito do que você é resultado do teu DNA, né? Mas não só isso, né? Você tem muito da influência ambiental também. Mas o ponto que eu quero chegar é que assim, o DNA em qualquer organismo que você vai encontrar, ele é constituído das mesmas subunidades, da mesma matéria-prima. O DNA sempre vai ser, né, estruturado da mesma forma. Né? Terão lá as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina. Vamos ter lá o RNA, citosina, guanina, adenina, uracila. Então, assim, a estrutura molecular é a mesma. O que vai mudar é a sequência, né, dessas bases nitrogenadas, a sequência desses nucleotídeos, e isso vai fazer as diferenças entre os organismos. O próprio processo de replicação do DNA, a transcrição do RNA, envolve o mesmo tipo de enzimas. Muitas vezes as enzimas são idênticas. Poxa, como que você vai pegar um organismo tipo nós e uma planta tão diferentes uns dos outros, e aí você vai verificar lá dentro das células, lá no núcleo, vai verificar a replicação do DNA, e a replicação do DNA, do jeito que acontece em nós, acontece também numa planta. Como assim? Como que um mecanismo molecular, né, biológico, né, do teu organismo é igual a de um organismo tão diferente ao teu? Tá? O que que isso nos quer dizer, né? Então isso, né, só me faz pensar que nós herdamos isso, né, do nosso ancestral. Por quê? Porque eu herdei esse sistema dos meus pais dos meus avós. A planta que eu plantei herdou dos pais dela, né, que herdou dos avós dela, e assim sucessivamente. Então, se você vai voltando tempo suficiente para trás, vai chegar um momento que você vai ver lá que você tem um parente em comum, que deu origem a esses diferentes ramos da grande família de seres vivos. Estão entendendo? Aí você tem, por exemplo, aí, o processo aí de síntese de proteína. Mesma coisa. Tá? Você tem lá a informação genética, ela é transcrita, depois ela é traduzida,
E nós temos os mesmos 20 aminoácidos que são utilizados pelos ribossomos, né? Em todos os organismos que a gente conhece, você utiliza o mesmo código genético, você utiliza o mesmo mecanismo, tanto que eu consigo pegar um gene de uma bactéria, colocar numa planta, e essa planta vai produzir a proteína daquela bactéria. Eu consigo pegar um gene humano e colocar na bactéria, e a bactéria vai produzir a insulina humana, por exemplo, tá? E existem similaridades entre os organismos. Tá? Você pega lá, por exemplo, a insulina do porco, era utilizada nas pessoas que tinham diabetes antes da gente produzir insulina em laboratório, né? Utilizando o gene humano nas bactérias. As bactérias só conseguem produzir a nossa insulina porque o mecanismo é o mesmo, o mecanismo de leitura, o código genético é o mesmo, certo? E como é que isso é possível? Como que é possível que todos os organismos compartilhem, né, o mesmo mecanismo, a mesma metodologia aí de transcrição, de tradução, de replicação do DNA, de síntese proteica, tá? Claro, aí as proteínas são diferentes, né, porque o DNA tem as sequências diferentes, mas todo o mecanismo de leitura, de síntese é o mesmo, tá? Isso quer dizer que o quê? Você herdou isso, todos nós herdamos isso dos nossos ancestrais, então nós temos ancestrais em comum, né? E aí, a partir da divergência evolutiva, da irradiação adaptativa, de milhares de anos, milhares de gerações, milhares de locais diferentes, milhares de pressões seletivas diferentes, então evoluímos de forma diferente. Quem não era apto àquele ambiente foi morrendo, quem era apto foi sobrevivendo, né? Aqueles que eram mais aparentados eram da mesma espécie, conseguiram cruzar, né? Combinar as suas aptidões, né? E aí você tinha lá filhos cada vez melhores, mais aptos àqueles ambientes, e assim foi indo, tá? Aqui ó, um exemplo, né, de como que a gente utiliza essas análises, essas evidências bioquímicas. Ó, uma evidência bioquímica, né? Pega, por exemplo, a análise de DNA. Então, você fazer uma análise comparativa de DNA, você consegue fazer teste de paternidade com análise de DNA, certo? Então, você consegue perceber quem que é o pai e se não é o pai, comparando o DNA do filho, né, da criança com o possível pai. Se você pega e compara dessa criança com outras pessoas, você consegue então determinar diferentes graus de parentesco genético, certo? Quanto mais parente ela for, mais próximo, né, o seu DNA, né, suas sequências de DNA serão mais próximas. Logo, suas proteínas serão mais similares, logo a sua aparência será mais parecida também, certo? Então, se você pega essa ideia e aplica para tudo, né, nós temos, por exemplo, isso aqui, ó. Essa tabelinha aqui mostra o número de aminoácidos diferentes entre diferentes organismos aqui, com relação a uma proteína aí que é o citocromo C, né, a proteína envolvida no processo de respiração celular, lá na mitocôndria. Tá? Então, olha só, o homem e o chimpanzé têm um citocromo C praticamente idêntico, né? Você não tem aminoácidos diferentes. Aí você compara o homem com o gorila, opa, já tem dois diferentes. Isso quer dizer que o quê? Que o ser humano ele é mais aparentado ao chimpanzé do que ao gorila, tá? Aí você pega ali o rhesus com o ser humano, opa, já tem 12. Então, isso quer dizer que o macaco rhesus ele é mais distante, é nosso primo lá mais distante. Aí você pega o rhesus para o gorila, tem 14 entre eles. Então, isso quer dizer que o gorila ele é mais próximo a nós do que o próprio macaco rhesus. Estão entendendo? Tá? E o próprio rhesus ele é mais aparentado a nós do que aparentado ao gorila, com base nesse tipo de análise. Estão entendendo? Então, essa aqui é a ideia. Quanto mais similaridade, mais próximas as espécies e menor o tempo, então, que ocorreu uma diversificação. Né? A partir disso, você consegue construir aí as árvores filogenéticas, os cladogramas, e começa, então, a especular a idade, quando que isso aconteceu. Você consegue perceber que alguns se diferenciaram antes, que alguns se diferenciaram depois, que algumas espécies, né, são aparentadas, mas têm um vínculo muito mais antigo e outras muito mais próximos. Então, essas são as principais evidências da evolução que nós temos até hoje. Tá? Isso está aí, isso é fato. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham curtido a aula. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aos estudos na área de evolução e vamos ver aí os principais fatores evolutivos. Então, tchau para vocês e até a próxima.